Olá pessoal, mais um vídeo iniciando e eu vou começar a pintura aerográfica. Vou começar aqui pelo meu personagem Christoph e eu sempre começo, pessoal, com a pintura de contorno. Para quem não conhece, a pintura de contorno foi o nome, que eu dei para essa pintura que reforça o traço. Então, para simplificar, para quem está iniciando, eu nomeei de pintura de contorno. Essa pintura que a gente pinta onde a gente empurra a pluminha, bem no traço, onde a gente sempre empurra o tecido para dentro do isopor, a gente faz a pintura de contorno, que é justamente o traço do personagem. Então, para esse personagem ter mais contraste, a gente faz um sombreamento com o aerógrafo. E lembrando, pessoal, que sempre que a gente quiser um traço mais definido, a gente aproxima mais o aerógrafo e aperta menos. Tá? E quando a gente quiser só esfumaçar, a gente afasta um pouco mais o aerógrafo e aperta mais, que aí consequentemente sai mais ar e aí a gente tem uma pintura mais espalhada. Tá, Rick, e onde é que a gente faz a pintura só a sombra? Geralmente a gente faz só o sombreado, só a penumbra no caso, nos cortes concha. O que é isso, Rick? São aqueles cortes que fazem profundidade. Então, para realçar a profundidade, a gente passa apenas o sombreado, levando em consideração o modelo que a gente está fazendo. Mas no método AGE 3D, para simplificar o entendimento do aluno iniciante, a gente tem pintura de contorno, que é justamente a pintura do traço do personagem, onde existe essas fendas, que a gente coloca o tecido. Geralmente ali vai ser o traço do personagem, a gente realça com pintura de contorno. E onde a gente tem só profundidade, que eu chamo de corte concha, a gente realça essa profundidade apenas com a sombra, apenas com o sombreado. E aí os traços do personagem, tanto sobrancelha, boca, nariz, a gente desenha com o aerógrafo, levando em consideração o modelo que a gente tem em mãos. Então é isso aí, pessoal. Vou dar continuidade aqui ao personagem. Vou passar aqui alguns sombreados, e vou começar a textura de cabelo. A textura de cabelo, ela geralmente é fio por fio, tá? Poxa, Rick, mas eu preciso contar os fios? Não, é só você criar a ilusão de cabelo, No método AGE 3D eu falo mais a respeito disso, mas geralmente a gente trabalha mecha por mecha, dando a sensação de textura de cabelo. Vou fazer aqui também um detalhe da orelha e vou sair aqui com os fios para dar essa sensação de cabelo, já que a gente só acrescenta o tecido e a gente precisa que o personagem tenha essa ilusão de que existe fios de cabelo ali. E aí é só criar as texturas, tá, pessoal? Essa textura não é difícil, só requer prática mesmo, Você tem que treinar os exercícios de textura todos os dias. E aí no seu dia a dia, você geralmente vai usar basicamente esses tipos de pintura que eu falei, que eu simplifiquei na realidade no meu método. A gente chama de pintura de contorno, penumbra, a gente pinta nas profundidades, geralmente onde tem um corte concha, e a gente tem também a pintura de textura. Se você souber isso no seu dia a dia, você vai conseguir desenrolar muito bem os seus personagens, porque a gente praticamente faz a mesma coisa, em todos os personagens, levando em consideração o modelo que a gente tem em mãos. O que vai mudar na realidade é só o traço do personagem, se ele tem um olho maior, um olho menor,
onde um determinado tipo de pintura é mais carregado, mas a combinação da pintura, do tipo de pintura, dá certo para qualquer personagem. Que combinação é essa, Rick? Pintura de contorno, penumbra e textura. Tá bom? Eu também falo um pouco a respeito de crista de sombra, que eu uso bastante. É um macete também bem legal, né? Para a gente dar um pouco mais de volume para o nosso personagem, seja ele qual for, né? Independente de personagem. O que você precisa aprender na aerografia são técnicas básicas, macetes básicos que eu costumo usar no meu dia a dia, né? E que eu passo para os meus alunos de forma simplificada. E com isso você consegue pintar tudo, né? Porque você vai, na realidade, aplicar uma sequência de técnicas, né? E que vai dar um resultado X. Esse resultado X já foi testado, né? Por mim e por centenas de alunos, então dá super certo. E se você por acaso tiver um pouco mais de capricho, com certeza vai ficar bem legal, né? O seu personagem, seja ele qual for. E aí vou dar continuidade, né? Está aí o nosso personagem já pronto. Eu usei basicamente o tipo de pintura que eu ensino, né? Pintura de contorno, penumbra, texturas. Na roupa eu usei uma textura, né? Com um azul mais escuro. Basicamente é isso, pessoal, não tem mistério. Poxa, Rick, eu quero me aprofundar nessa profissão, como é que eu faço? Você dá aula, eu tenho que ir no seu ateliê, como é que funciona? E na realidade não, pessoal. A gente tem um curso que eu chamo de método ágil 3D, né? E para as pessoas que tiverem interesse em participar de alguma turma, né, que eu venha abrir, você vai no link da descrição desse vídeo, entra no meu site, se inscreve e quando surgir uma turma, você será o primeiro a ser notificado, tá? Ah, Rick, eu não tenho onde eu clicar e já adquirir, não, porque o meu curso ele é um curso muito disputado, eu tenho vagas limitadas, né? Porque o meu tempo é corrido, então é um curso bastante disputado, então se você quer adquirir uma vaga, você tem que entrar na minha lista de espera, tá? Poxa, Rick, mas como é que eu vou saber se isso dá certo pra mim? Eu não sei se eu tenho um jeito pra coisa, né? Não sei se é pra mim isso. Geralmente, antes de eu abrir turma, eu faço um workshop gratuito para você ter a certeza absoluta que você consegue desenvolver essa técnica que eu chamo de método ágil 3D. Então não se preocupe. A única coisa que eu peço é para se inscrever no meu site para você ser notificado, somente isso. Porque tem muita gente que reclama, né? Eu abro turma, fecho turma, e a pessoa, poxa, Rick, eu nem fiquei sabendo. Pois é, poxa, mas eu queria muito, Rick, e agora eu estou frustrado porque eu não entrei. Pois é, então entra lá no meu site, se inscreve, que você vai ser o primeiro a ser notificado sobre eventos gratuitos, tá? E depois, se tudo der certo, aí sim a gente abre uma turma para o método ágil 3D, mas eu vou te falar isso detalhe por detalhe, se por acaso eu for querer lhe vender alguma coisa, tá? Por enquanto, entra no meu site, se inscreve para você ter acesso a conteúdo gratuito, ok? Então continuando aqui, ó, trabalhando pintura de contorno, os efeitos nessa peça vai ser um efeito X, né? Porque é um personagem que tem lá suas características, mas vocês verão que eu vou aplicar a mesma técnica de pintura em outros personagens e o efeito vai ser outro. Por quê? Porque cada personagem tem uma característica, mas para você chegar nessa característica, o caminho é o mesmo, é o que eu uso no meu dia a dia, ok? Então tá aí, ó, ficou bem legal o nosso Christoph. Está pronto para a gente embalar e mandar para o cliente. Quanto é que vale uma peça dessa, Rick?
no mínimo R$1.000, tá bom? Você consegue vender aí uma peça por R$1.000, R$1.200, e aí dá para ganhar uma graninha legal, tá? Se levar em consideração que acho que são 5 personagens no tema Frozen, né? Dá para você vender aí por R$5.000 aproximadamente. Tirando o Sven, né? O Sven a gente cobra uns 3.000, então dá mais. Daí uns R$7.000 no tema do Frozen. Sem fibra, tá, pessoal? Se for com fibra é o dobro, de R$12.000 a R$14.000. Então, pessoal, ó, comecei com a pintura de contorno em cima dos músculos do olho, né? Eu fiz uma penumbra apenas, e aí já trabalho também uma pintura de contorno no olho. E por que eu trabalho contorno no olho e acima do olho eu só faço a penumbra? Justamente pelo tipo de corte, tá? Se no olho eu tenho um corte de marcação, então eu uso pintura de contorno. Onde eu tenho um corte concha, eu apenas realço esse corte concha com uma penumbra, ou seja, com apenas o esfumaçado, ok? Então ficou uma dica aí muito importante para vocês. Então, pessoal, essa dica é muito importante, tá bom? Não sabe como começar a pintura do seu personagem? Inicia pela pintura de contorno. Por quê? Porque você vai tirar o seu personagem de um aspecto chapado, tá? Para um aspecto onde ele vai ter mais contraste, tá? Essa técnica foi desenvolvida por mim há aproximadamente uns 10 anos atrás, tá? Levando em consideração a data que eu estou postando esse vídeo, né? Então eu que trouxe essa característica para o mercado de festas, apesar de não ter ninguém que concorde com isso, né, no meio dos escultores, mas quando eu entrei no mercado de festas em Brasília, as peças eram vendidas praticamente chapadas. A pintura, ela era uma pintura que não tinha muito contexto. As pessoas usavam o aerógrafo, mas não sabia como trazer um realismo para as peças, né, e um contraste. E foi depois das minhas peças que eu vi muitos escultores repetindo o processo que eu usava, mesmo sem saber que eu era a influência direta, né? Porque um foi copiando o outro e não se sabe ao certo, né? Eles não sabem ao certo que foi eu que desenvolvi essa pintura, né? Que hoje eu chamo de pintura de contorno, pintura só esfumaçando, né? No caso uma penumbra no corte concha, e pintura onde a gente faz texturas, simula texturas, né? Então foi eu que trouxe essa característica para o mercado de festas. Tem certeza, Rick? Absoluta. Quando eu entrei no mercado de festa, eu já era super premiado na área de pintura, né? Não existia, pelo menos no meu conhecimento, em Brasília não existia ninguém que tivesse diplomas na área de pintura. Eu já tinha ganhado vários concursos, né? Vários concursos. Primeiro lugar na CUFA para pintar o Rei Pelé, tá? Na Vila Olímpica, né? Existiu um concurso, eu passei em primeiro lugar fazendo aerografia. Segundo lugar no concurso brasileiro da Marinha sobre pintura também, tirei segundo lugar, medalha de prata. Perdi apenas para um chinês que morava no Brasil há 10 anos e pôde participar do concurso, assim como inúmeros prêmios que eu já ganhei na área de pintura. Então foi eu que trouxe essa característica de mais realismo, de mais contraste para as pinturas das peças do mercado de festa aqui em Brasília, por mais que ninguém concorde com isso, mas eu tenho certeza, então por isso que eu falo, né? Porque para eu trazer essa característica eu tive que pensar bastante, tive que fazer vários testes, então eu sei, né, da minha importância e do trabalho que eu fiz dentro do mercado de festa. Então por isso que eu falo com convicção. Mas independente de qualquer coisa, pessoal, o importante é que agora todos vocês conhecem o macete de se pintar os personagens, independente de quem começou a fazer isso ou não. O importante
é que hoje vocês têm esse conteúdo de forma mais fácil, né? Porque, para quem não sabe, esse mercado de esculturas para festas infantis foi um mercado onde não se abria muito as informações. Os escultores sempre cobraram muito caro, né? Na época que eu comecei, eu só sabia pintar, não sabia esculpir. Então eu tive que correr atrás, tive que estudar, tive que ter gastos com isso, né? Eu conheço pessoas que literalmente entregaram a chave do carro para o escultor para saber coisas que hoje eu ensino para vocês de graça nos meus eventos, no meu canal, nas masterclass, nos workshops. Eu passo muita informação que lá no meu começo se pagava o olho da cara para se ter essas informações, né? E hoje eu já passo isso para muitas pessoas, porque na época que eu comecei foram informações que me foram muito difíceis. Os escultores negavam isso, né? E eu queria muito trabalhar com isso, e foi muito difícil o meu começo, muito difícil mesmo, eu quase desisti, e é por isso que hoje eu desenvolvo esse trabalho como professor. Apesar que eu sempre dei aula, eu dou aula desde os meus 15 anos de idade, hoje eu tenho 32, então tenho por volta de 17 anos dando aula. Dando aula de quê, Henrique? Dando aula de arte no geral, né? De escultura também, Henrique? De escultura em algumas áreas, tá? Na área de festa infantil eu comecei há 10 anos atrás. Então tem essa diferença aí. Eu já dei aula de arte, né? Em galerias, em escolas de arte, mas de esculturas para festas infantis eu comecei há 10 anos atrás nesse mercado. E hoje também sou professor de esculturas. E tenho mais de 500 alunos que atestaram o método, né? E que deu super certo e que continua dando super certo para pessoas que começam do zero absoluto. E para quem não conhece a minha história, depois que eu desenvolvi o método Arte 3D, eu testei em pessoas comuns, né? Testei primeiro na minha família, deu super certo, todos aprenderam. Testei em alguns amigos e depois testei nos primeiros alunos e foi 100% eficaz, 100% aprovado. Pessoas saíram do zero absoluto e se transformaram em escultores, né, profissionais da escultura em um curto espaço de tempo. E por que isso dá certo, Rick? Porque eu desenvolvi métodos que estimulam o lado direito do cérebro. Então você não vai perder tempo. Você vai aprender a técnica certa para aplicar no local certo. E nesse caso aqui, estou dando uma demonstração de pintura de contorno, penumbra e pintura para simular textura, né? São 3 tipos de pintura, né? E você consegue um resultado surpreendente. Se vocês prestarem atenção, pessoal, onde é que é o traço? Eu faço a pintura de contorno, né? Nos dedos, onde entra a pluminha, né? E quando eu não tenho a marcação do traço, geralmente a gente passa apenas o sombreado, que é o que eu chamo de corte concha, que são aqueles cortes que não deixam marcação na peça, deixa apenas profundidade, deixa apenas escavação. Poxa, Rick, mas eu tô vendo que na calça do personagem você faz traços dentro do corte concha, então você está se contradizendo. Na realidade, pessoal, é o começo da pintura. Um exemplo, você não sabe como iniciar a pintura, então inicie pela pintura de contorno, que são as pinturas que realçam o traço. Depois, dentro do corte concha, vai uma penumbra, tá? Agora, se
dentro desse corte concha for por acaso uma textura, nesse caso aqui uma textura que simula tecido, aí sim você parte fazendo os efeitos conforme o modelo que você está seguindo, tá? Então isso parece óbvio para quem já pinta, mas para quem está iniciando e não sabe nem por onde começar, nunca nem pegou num aerógrafo, é uma informação super valiosa, tá? Super valiosa essa sequência, né? Para se fazer a pintura do personagem. Então é isso, tá? Só explicando aí para depois o pessoal não falar, poxa Rick, você falou uma coisa e lá na frente já falou outra. Não, é porque realmente para quem está iniciando é complexo, né? E para simplificar eu criei um método, só isso. Está aí a calça do personagem. Estou seguindo o modelo ali, né? Eu deixo o modelo ali para eu ver. E aí, conforme eu vou vendo no modelo, eu vou aplicando na peça. Lembrando que hoje eu estou trabalhando com meu pai, com a minha mãe, com mais uma pessoa. Mas geralmente quem aparece nos vídeos, apenas eu e a minha mãe, né? O pessoal tem um pouco de vergonha, não gosta muito de aparecer trabalhando. Mas é isso, pessoal. Está aí 3 personagens já prontos, né? Feito com pintura de contorno, textura e penumbra apenas, ok? Então é isso aí, pessoal. Dá uma força para mim, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você sabe que o conteúdo desse canal vai ajudar alguém que de repente gosta de escultura, né? Que quer entrar no mercado de festas. Então eu peço esse apoio para vocês, peço aí essa força. E até o próximo vídeo. Entra no link da descrição e vai lá no meu site e se inscreve, por favor. Um abraço.